Olá, mulheres lindas! Hoje eu vim aqui bater um papo com você que é mãe, você que é mãe biológica ou espiritual, você que tem essa herança aí do Senhor na sua vida. Hoje eu trouxe um versículo bem conhecido entre nós, mas ele é pouco entendido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Pois bem, quando a gente lê, esse versículo, a gente pensa, tranquilo, beleza, vou ensinar o caminho de Deus, tá tudo certo. Só que há uma diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho, Aqui no texto manda a gente ensinar no caminho. Ensinar o caminho é como se alguém parasse a gente na rua, igual quando alguém para a gente na rua e pergunta o caminho de algum endereço. E aí a gente indica, Vira à direita, pega a rua tal e indica o caminho. Agora, ensinar no caminho é diferente. Para ensinar no caminho, você tem que ir junto, você tem que fazer primeiro, você tem que dar o exemplo, sabe? É aí que mora o problema, Aí que é o X da questão. Não adianta a gente falar para o filho, para a criança fazer uma coisa se a gente faz outra, existe um ditado aí, muito popular: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Esse ditado ele não se adequa na criação de filhos, nem aqui nem na China, As crianças, nós somos os espelhos, o espelho da criança, dos nossos filhos. Eles não vão fazer o que a gente falar para eles fazerem, eles vão fazer o que a gente fizer, Então, nós precisamos ser exemplo para eles, nós precisamos estar ali no caminho, ir junto com eles, para que eles aprendam, para que eles se sintam protegidos, fortalecidos e aprendam na prática com a gente. Não adianta a gente falar para a criança não falar palavrão se a gente fala, Não adianta a gente exigir que a criança leia a Bíblia, ore, se a gente não faz isso. E na frente deles, O importante é fazer na frente deles para que eles vejam, sabe? Por experiência própria. Há um tempo atrás, eu deixava para buscar a Deus só quando eu acordasse que a minha filha estivesse dormindo ainda, para que eu tivesse, silêncio, enfim. Mas o Espírito Santo vem ministrando isso no meu coração, sabe? Que ela tem que me ver. Ela precisa ver eu buscando ao Senhor. Ela precisa ver as minhas atitudes. Ela precisa ver a minha paixão por Jesus. Para que ela faça o mesmo. Para que ela prossiga. Para que ela tenha isso também. É como um pai que tem um time do coração, que torce, vibra com aquele time, o olho dele brilha só de falar no time, torce, vibra quando tem gol do time, às vezes põe até o escudo, do time pela casa, espalha pela casa, e a gente vê a paixão, naquele torcedor por aquele time. E geralmente o filho, quando vê isso, quando vê um pai assim, geralmente ele vai para o mesmo caminho, ele torce pelo mesmo time, por causa da paixão do pai, Quando a criança vê a paixão, sabe, nos pais por algo, eles vão fazer o mesmo, sabe? Eles vão querer aquilo para eles. E é exatamente assim na nossa vida cristã, na nossa vida com Jesus. Se a gente se a gente for apaixonada realmente, Se a gente for apaixonada por Jesus, se a gente viver para Jesus realmente, E isso vai transparecer para os nossos filhos. Eles vão ver isso e eles consecutivamente eles vão fazer o mesmo, sabe? Então, eu acho que é esse o segredo, sabe? Esse no que tá aqui no texto, nesse versículo, ele faz toda a diferença. É nesse no, sabe, que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração para que eu venha falar com vocês, sabe? Porque não é só na vida cristã, é como cidadão, é como mulher de bem, sabe? É como cidadã, como mulher de bem.
você fazer as coisas certas, sabe? Para que você passe isso para os seus filhos, seus princípios, seus valores, tudo isso. Eles vão aprender se você fizer primeiro, sabe? Então, seja apaixonada por Jesus, sabe? Para que eles venham a ser também, entende? Sabe? Inclua Jesus no número de membros da sua família, entende? Eu tenho feito isso há algum tempo aqui em casa com a minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos e se você hoje perguntar para ela quantas pessoas tem na sua casa, quantas pessoas tem na sua família, ela inclui Jesus no número de pessoas. Ela fala Jesus, papai, mamãe e eu, sabe? Isso é lindo porque ela já está se apaixonando também por Jesus, sabe? Ela vê a nossa paixão, ela vê a minha entrega, ela vê, e eu tento a cada dia ensinar ela no caminho, sabe? Ela me vendo fazer, para que ela venha a querer também, para que não seja só legalismo, sabe? Porque muitas das vezes a gente ensina e não faz, né? E aí não adianta, a criança não vai ter paixão, a criança vai ser só legalismo mesmo, entende? Vai ser uma coisa imposta, não vai ser uma coisa boa e pode ser que venha no futuro se afastar dos caminhos do Senhor porque não tem essa paixão, entende? Então a gente precisa ter isso na nossa mente, ter isso no nosso coração, entender realmente o que Deus está querendo dizer aqui pra gente na palavra dele. Deuteronômio 29 vai nos dizer assim, ó: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Então vamos lá. Se eu pego essa caneta e falo assim para você, isso daqui é para você e isso daqui é para fulana, para sua amiga, vamos dizer assim. Aí você vai, pega isso da minha mão e faz isso e fica com a caneta e a tampa para você. Não divide com a fulana. O que você vai estar fazendo com a fulana? Você vai estar roubando a fulana, né? Você vai estar roubando a sua amiga. Se eu dei para vocês duas e você ficou só para você, você vai estar roubando. É exatamente isso que acontece quando nós não passamos a palavra de Deus para os nossos filhos, sabe? Aqui está dizendo que o saber, que os conhecimentos ocultos são de Deus. Ele conhece tudo. Mas agora o que nos foi revelado pertencem a nós e aos nossos filhos. O que nos foi revelado? Tudo que está aqui, ó. Dá para perceber o quanto isso é sério? Sabe? Deus, ele vai querer contas sobre isso. Você vai ter que prestar contas sobre isso. Você precisa passar o conhecimento revelado, o que foi revelado para você, você precisa passar para os seus filhos, sabe? Deus tem falado muito forte isso comigo ultimamente e eu preciso vir aqui para falar para vocês, mulheres, mães, sabe? A gente precisa despertar. O mundo tá aí, o mundo é mau, o mundo tá cada dia pior, sabe? Quantas coisas estão acontecendo, sabe? O inimigo tá aí, ele tá louco para tragar as nossas crianças, sabe? As crianças e os adolescentes estão sendo alvos de Satanás. Eles estão sendo alvos. Eu fico horrorizada com essas danças, com essas músicas, sabe? Que erotizam as crianças o tempo todo. Estão querendo erotizar as nossas crianças o tempo todo, sabe? Crianças descendo até o chão, rebolando até o chão. Mães, pelo amor de Deus, despertem. Não deixem suas crianças verem isso, fazerem isso. Não achem isso bonitinho, não. Ah, é uma bebê. Ah, é pequenininha. Não pode, sabe? O que você faz na infância vai ser para a vida adulta, sabe? O que isso acrescenta na vida dela? Nada.
só pioram as coisas, sabe? A criança, ela não tem discernimento de saber o que é certo, o que é errado. O que você deixar, o que você achar bonitinho, ela vai achar que é certo. E isso é pra vida dela toda, sabe? Então tenham muito cuidado, sabe, com o que os seus filhos estão assistindo. Um dia desse eu fiquei horrorizada. Tem uma série da Netflix que tá, sabe, incentivando o homossexualismo nas crianças, sabe? É uma personagem, acho que de 11 anos, que se apaixona pela amiga, que é homossexual, sabe? Eles estão querendo colocar na mente das nossas crianças que isso é normal, que isso é legal, sabe? Eles estão querendo incentivar as nossas crianças a serem homossexuais, sabe? E a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar e ensinar o que está na palavra do Senhor para os nossos filhos, sabe? E não é só, não adianta só, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui, porque tem muita gente que acha que é só ir para a igreja e colocar o filhinho lá na salinha das crianças e tá tudo bem. Não. A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar ao nosso filho os feitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, ao deitar, ao levantar, andando na rua, sentado em casa. Deuteronômio vai nos dizer isso também. Então, não adianta, não acha que tá completo você ir para a igreja, levar seu filho e colocar ele lá na salinha e dar a responsabilidade disso para a tia da salinha, para a professora da escola dominical. Não, essa responsabilidade é sua. A palavra de Deus é clara quando ela fala que a responsabilidade de fazer isso são dos pais. Por favor, sabe, eu venho aqui fazer um apelo. As crianças estão sofrendo, as crianças precisam de socorro. E você, mãe, você tem obrigação, você tem o dever de fazer isso, sabe? Primeiro porque é mandamento do Senhor, sabe? A linguagem de amor de Deus é obediência. Eu tenho visto isso a cada dia. Lá em João vai nos dizer isso também. Que quem me ama, me obedece. Aquele que me ama, me obedece. Então vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer a Ele. Que nós nos levantemos hoje, em nome de Jesus, sabe? Para obedecer esses mandamentos, sabe? Que sejamos as pastoras dos nossos filhos. Nós precisamos nos levantar, sabe? A palavra está aqui, ó. Você não precisa, não é que você não precise de pastor e não precise da tia, da salinha. Claro, não é isso que eu tô dizendo, entenda bem. Eu tô dizendo que não é só isso, sabe? Porque tem muita gente que transfere essa responsabilidade para a igreja, sabe? E essa responsabilidade não é só da igreja. É também, mas não é só da igreja. A responsabilidade maior somos nós, está conosco, sabe? Nós que estamos com eles ao deitar, ao levantar, andando pela rua, sentado em casa, nós estamos com eles. Então, que sejamos pastoras dos nossos filhos, sabe? Você tem autoridade espiritual sobre a vida do teu filho, mãe. Você tem autoridade espiritual sobre a vida do teu filho. Se levanta em nome de Jesus, se levanta hoje, sabe? E não deixa mais esses ataques do inimigo e do mundo, sabe? Virem sobre a vida deles. Não deixe mais, não deixe, sabe? Vamos se levantar, vamos se posicionar como mulheres guerreiras, como profetisas sobre as nossas casas. Fica com essa palavra, reflita e mais do que refletir, levante, se erga, tenha atitude e se posicione, tá bom? Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te aconselhar, para enviar material, enviar atividades, tá bom? Pode contar conosco, entre em contato com a gente
tá bom? Aqui da equipe umas às outras, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Um beijo, fica com Deus, fica com essa palavra no seu coração, tá? Se erga, tenha atitude, em nome de Jesus. Beijo.